Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciando mais uma vez a nossa palestra online. Eu sou aqui da Sociedade Discípulos de Cristo, da cidade de Guaíba, não é? E venho trazendo para vocês hoje o capítulo 22º, Não Separeis o que Deus juntou. Gostaria de agradecer a todos os irmãos por estar acessando o nosso site de comunicação via os canais aí da internet. E como todos sabem, devido à pandemia, né, nossos trabalhos estão estão suspensos por enquanto. Importante, né, um recado importante, né, apesar da Sociedade Espírita estar com as portas fechadas, nós continuamos o atendimento fraterno. Então, todo aquele que necessitar de apoio fraterno pode ligar para o nosso número do telefone, não é, das 15 às 16 horas, ou pelo WhatsApp, não é? No telefone 99361-3118, de segunda a sexta-feira, das 15 às 16 horas, tá? Então, se precisar de um apoio, enfim, ligue para nós continuamos, vamos recebê-los com todo o amor e carinho. Como foi dito anteriormente, então, hoje nós falaremos sobre o capítulo 22º do Evangelho. Não separeis o que Deus juntou. Em primeiro lugar, para que nós possamos analisar esse capítulo, é importante que nós façamos uma diferença entre as leis dos homens e as leis de Deus, não é? As leis de Deus são as leis da natureza, não é? Elas não se alteram, elas são sempre as mesmas, não é? Desde o início. Então, nós estamos sobre essas leis. Porém, as leis humanas, elas se modificam com o tempo, com o passar do tempo, com os costumes, com o progresso da sociedade, não é, com o desenvolvimento da sua inteligência, e elas têm por objetivo estabelecer uma relação de igualdade, de direitos e deveres de nós, espíritos aqui encarnados. Então, é importante, né? A lei de Deus, ela é imutável, não é? Enquanto que as leis dos homens vão se alterando conforme os costumes. Bom, se faz necessário para a perpetuação da espécie uma aproximação, uma convivência em casal, né? Para que possa gerar novos filhos. Então, essa relação se dá normalmente através do casamento, da união entre o homem e uma mulher. Com a evolução do tempo, essa relação ela vem se alterando, não é? Ela vem se alterando porque a composição da própria família hoje já está muito diferente daquilo que foi. Ocorre que, na passagem que eu vou ler agora, não é, de Mateus, é muito importante que a gente entenda o sentido, então, quando Jesus foi questionado. Também os fariseus vieram ter com ele para o testarem e lhe disseram: será permitido um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: não leste que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: por esta razão o homem deixará o pai e sua mãe e se ligará a uma outra mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separei, pois, o homem que Deus juntou. Mas, por que então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu, então: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despediceis vossas mulheres. Mas, no começo, não foi assim. Por isso, eu vos declaro que aquele que despede a sua mulher, a não ser no caso de adultério,
e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Foi escrito por São Mateus, no capítulo 19, versículo de 3 a 9. Então, como eu disse, né, imutável mesmo, somente as leis de Deus. Nas relações, aqui nós, espíritos encarnados, foram criadas as leis, e essas leis estabeleceram algumas regras, não é? Para que essa comunhão fosse aceita pela sociedade. Em alguns casos, basta somente a união na sua igreja, perante Deus. Em outras, se faz necessário o registro no civil. O que é importante é que essas leis, principalmente as leis civis, elas têm por objetivo estabelecer um equilíbrio nas relações. Não é uma relação onde tem os direitos e os deveres perante a sociedade. Então fica muito claro que tem esse objetivo. E essas leis, como dito anteriormente, elas se alteram com o passar do tempo. Ocorre que essa união do sexo, ela se faz necessária para a procriação, para a perpetuação da espécie. E cria também as condições para que o casal, ao constituir uma nova família, não é? Porque esse é o objetivo, não é? Constituir uma nova família, esse é o objetivo de Deus. Criou para nós, para perpetuar a espécie, cria essa nova família, e os dois juntos, então, criam condições para educar os seus filhos, para aproveitar esse reencarne, porque nós sabemos que durante o período inicial ali, até os 7 anos, né, o espírito ainda não tem a plena consciência do seu reencarne. Então é o período no qual os pais, em conjunto, e começarão a educação do seu filho, começarão a mostrar, não é, o norte e sul, o caminho a seguir, não é, para esse filho, para esse novo espírito reencarnante, não é, que é extremamente importante essa união. E toda união, ela começa sempre uma união baseada nos preceitos de Deus. Ela começa pela afinidade entre as duas pessoas, entre o homem e a mulher, e aí começa então essa relação onde os dois juntos começam a construir um caminho, né? Construir um caminho que irão seguir, que é justamente de constituir uma família, ter filhos, enfim, que é o objetivo pelo qual, normalmente. O que ocorre, por algumas vezes, essas relações são baseadas em outros motivos, não é? Um objetivo material, muitas das vezes, e aí essas relações, ela tende, com o tempo, a se desgastar. Porque nós sabemos que o verdadeiro motivo pelo qual nós estamos aqui não é para adquirir, não é para ter, e sim para ser. E a oportunidade de conviver em família é justamente, como não é falado na doutrina, é um grande laboratório. Porque aqueles que se reencontram ali, porque é um reencontro, não é um encontro, é um reencontro, não é? Na certeza de que em outras oportunidades já convivemos junto. Pai, filho, esposo, não é? Todos eles já conviveram numa outra oportunidade. E é dado por Deus essa oportunidade de reencontrar novamente. Mas se na base dessa relação ela inicia por valores materiais, pela beleza física, pelo dinheiro, pela intenção dos dois de juntar riquezas, não é? A gente sabe que isso, com o passar do tempo, termina. Não é? Por quê? Porque todo o dinheiro termina, porque, enfim, a beleza física também, ela diminui ou termina, não é? Então, quando essa relação é baseada neste tipo de valores, ela tende a, com o tempo, terminar. E aí vem um problema muito sério, que é justamente a dificuldade de desligamento dos dois. Algumas relações são baseadas em posse, não é? Não numa relação de amor como Jesus, mas numa relação de posse, aonde um ou outro sente dono. E nós sabemos que todos nós estamos aqui encarnados
para ser livre, livre dentro daqueles valores e daqueles estabelecidos pela sociedade. Nós sabemos que em alguns países a relação ela se dá com mais de uma mulher na relação, no casamento, 3, 4, não é? E enquanto que em outros países não é? É somente um homem e uma mulher. Então isso varia muito de país para país. O que ocorre é que é justamente isso. Se nós encarnamos numa sociedade onde as regras estão muito claras e bem estabelecidas pelos homens, e essas regras mudam com o passar do tempo, né? A grande prova disso é a atual situação que nós estamos enfrentando no mundo, não é? Hoje, a constituição da família ela é muito diferente do que foi há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás, um casal formava uma família e ela se mantinha, não é? Mesmo que vivendo numa situação de desamor, de muita briga, de um relacionamento muito difícil, muitas das vezes, inclusive, a mulher sendo agredida e violentada pelo homem, não é? Que tinha um papel de suprir. Então, como existia essa dependência material, muitas das vezes ela era obrigada a se sujeitar àquilo que o marido colocava, né, como correto, tanto de comportamento, enfim, em todos os sentidos. Ocorre que hoje, felizmente, não é, a mulher adquiriu uma certa liberdade, ainda tem um caminho a trilhar ainda, para se igualar ao homem, mas ela já tem muito mais liberdade e consegue muitas vezes, por vezes, constituir e suportar e muitas vezes ser o suporte material de um lar, não é? Cabendo ao homem, então, o papel de auxiliar na criação dos filhos. Então, esse é um processo. Quando essa base de relação é criada em cima de valores materiais, ela tende, como eu já disse, a se terminar. Mas quando ela é baseada no amor, aquele amor verdadeiro que Jesus nos explicou, não é? Com esses valores do amor, aí sim se consegue durar um longo tempo. As relações hoje, infelizmente, em função desta correria que a sociedade vive, elas têm durado muito pouco. Não é? As pessoas, nós saímos de um extremo de autoritarismo, onde aquela relação, por mais difícil, por mais complicada que fosse, se mantinha, porque a própria sociedade não é, trazia aquilo como valores, como obrigação. Era exatamente como passa aqui, ou seja, Deus uniu, não pode separar. Ocorre que, por muitas vezes, isso era um martírio, era um sofrimento muito grande, uma vez que não existia respeito entre um e o outro. Não existia diálogo, não é? Aquilo que motivou o início da relação se perdeu no passar do tempo. E aí o que nós temos? As brigas, as discussões e muitas das vezes as agressões. O grande problema é que normalmente há crianças envolvidas. E aí elas acabam sofrendo por essa briga dos pais, pelas discussões, pela falta de amor. Porque quando se tem amor no coração, se consegue efetivamente aceitar e tolerar algumas coisas. Algumas coisas. A falta de respeito, não. Porque a convivência a dois é muito difícil. Por quê? Porque à medida em que o tempo vai passando, nós vamos conhecendo aquele que nos acompanha. E muitas das vezes é como a imagem do espelho. Nós começamos a ver nos outros aquilo que está dentro de nós. Né? Aquilo que está dentro de nós. É a imagem do espelho. Eu começo a ver no meu companheiro os meus defeitos. E o companheiro vê em mim. E aí essa relação, se é baseada em coisas materiais, aí começa aquela dificuldade de separar. Por quê? Porque justamente tem a casa, tem o carro,
tem os móveis, tem isso, tem aquilo. E aí, em função disso, muitas das vezes a relação se estende, não é? E gera muito sofrimento. E ainda nós nos temos assim, não é? Que nós somos a soma. A relação não é só uma relação conjugal, de sexo, é uma relação também de convivência em espírito, em alma, certo? Então, porque nós somos muito mais do que esse corpo físico. Há uma sintonia entre esses espíritos, que numa outra oportunidade já conviveram juntos. E desta convivência, dependendo do tipo de relação, gerou alguns débitos. E agora, então, Deus, na sua infinita bondade, permita que se reencontre novamente com o objetivo de superar, de reparar aquilo. Claro que é muito difícil, muitas das vezes não se consegue. O amor não é tão forte, é tão grande. E aí acontece a separação. E o que é importante nesse capítulo também, que ele fala mais à frente para nós, é justamente do divórcio. E para a doutrina espírita, diferente de outras doutrinas, o divórcio é algo natural no sentido de que se terminou o amor. Se é uma relação que não está baseada mais no amor, ela tem prazo de validade e vai terminar. E a melhor forma, então, que nós temos é justamente de o divórcio, da separação entre o casal. Ocorre que, muitas das vezes, isso é, como eu disse, é traumático, porque tem os bens materiais envolvidos no meio, e aí ninguém quer perder. Cada qual quer ser o dono da verdade e da razão. Isso dificulta muito, é muito difícil, é um processo difícil, não é? Porque tem que se começar a reconstruir. Como hoje eu disse, né, hoje as relações, hoje não tem mais casamento, não tem mais nada, ninguém mais vai ao civil, são pouquíssimos casais que casam no civil, as próprias estatísticas dizem, diminuiu bastante. Então as relações hoje elas já são mais instantâneas, mais rápidas. E também a dissolução também. Dissolver um casamento hoje, uma relação, é muito fácil, não é? É mais ou menos como acontece no WhatsApp, enfim, nessas ferramentas de comunicação. Se alguém tu não gosta, tu vai ali, deleta do grupo, vai ali, enfim, bloqueia, não é? Então, as relações também, elas estão acontecendo dessa forma. Então, nós saímos de um extremo, como eu disse, aonde as relações, por mais dolorosas, por mais difíceis que fossem, elas se mantinham, porque a sociedade assim o estabelecia, era obrigado, não é? Era muito, aí há 50 anos atrás, era muito vergonhoso numa família ter uma irmã, uma filha separada. Isso pela sociedade era condenado. Ocorre que, já hoje, nos dias de hoje, isso é perfeitamente normal, não é? A sociedade já não condena e não vê com os mesmos olhos que via tempo atrás. Ocorre que nós saímos de um extremo, então, e fomos para o oposto. As pessoas hoje se separam com uma facilidade muito grande. Basta, eu diria assim, né? Errar uma janta, queimar o arroz, já é motivo suficiente para uma separação. Ou muitas das vezes, não é? Fazer algo que o outro desagrada, nem algo assim muito complexo, algo muito simples. Já é motivo para surgir uma briga e se estabelecer, terminar uma relação. Então, as relações elas perderam a profundidade em função disso. A lei civil criava essa obrigação de viver, de conviver junto. Hoje não. Hoje as pessoas se separam numa velocidade, numa facilidade, não é? Haja visto como a gente vê na sociedade hoje. Né? Casa separa, casa separa. Por que esse casa separa? Porque justamente não está baseado no amor. Essas relações normalmente estão baseadas nas coisas da matéria, como eu disse no início.
não é? Baseado nas coisas da matéria, ou seja, o interesse é juntar as riquezas, não é? Ou juntar porque tem a beleza física, não é? Então, muitas das vezes, ele ou ela casa porque o outro é bonito, porque é atraente, porque é... E todos nós sabemos que a beleza física também ela termina. Dentro de um processo normal de evolução, todos nós vamos envelhecer. E aquela beleza que eu tinha com 20 anos, não é? Agora com 60 já é muito diferente, não é? Então, se uma relação começa baseado nesses critérios, ela vai terminar muito rápido, não é? Então, veja, se essa relação está extremamente difícil, se o casal já está numa situação de agressão verbal e até mesmo física, a melhor alternativa é a separação. Porque, de fato, já estão separados. Não existe mais o amor. Então, o divórcio, ele é uma alternativa quando efetivamente terminou o amor, terminou o respeito, não é? Quando agora o que se manifesta são as vaidades, é o orgulho, o egoísmo, não é? Então, quando chega neste ponto, o que nos resta fazer? A separação, o divórcio, não é? Então, o que é importante que a gente tenha em mente, a doutrina espírita prega a convivência em casal com muito amor, com respeito, com solidariedade, enfim, com tudo aquilo que são os valores trazidos por Jesus. Difícil? Claro que é muito difícil, porque, como eu disse, na família ela é constituída por espíritos que vêm caminhando por milhares e milhares de anos. E aí o que acontece? Aquele que, numa outra encarnação, foi o meu algoz, ou foi quem eu prejudiquei, agora Deus, na sua infinita bondade, faz com que a gente se reencontre através de uma relação entre marido e mulher, pai e filho, não é? Para que a gente tenha condições de se reajustar, de se reencontrar, de perdoar, não é? De se amar. Porque é esse o objetivo. E as coisas da matéria são necessárias para o nosso corpo, para nos mantermos. Eu necessito da roupa, eu necessito do alimento. E eu, como espírito evoluído, sei disso e tenho que buscar isso. Não a qualquer preço, não é? E entender que aquele companheiro, aquela companheira de caminhada, também é um espírito num processo de evolução e de crescimento, que também traz de outras encarnações suas qualidades e seus defeitos. Nós não somos perfeitos, nenhum de nós. Se assim o fôssemos, nós não estaríamos no planeta de provas e expiações. Nós estaríamos, talvez no plano espiritual, intuindo, ajudando aqueles nossos irmãos que estão aqui no planeta Terra. Então, falta muito para nós ainda. Mas o importante é que a cada oportunidade que nós reencarnamos, nós vamos dando um passo no caminho do nosso crescimento e da nossa evolução. Então, é importante que nós tenhamos isso em mente. E sempre que pensarmos em constituir uma família, trazer quais são os verdadeiros motivos pelo qual existe essa beleza física, termina. Bens materiais, interesse financeiro, também termina. Então, cuidar. O que nos leva a nos relacionar com uma outra pessoa é extremamente importante, como foi dito. Esse é o papel. Só tem uma forma de nós construirmos um país, não é? E uma família. É vivendo em sociedade. Todos nós somos seres sociáveis. E através desta convivência em sociedade é que eu vou conseguir evoluir. A família tem por objetivo a evolução de cada um.
não é? Então, a partir do momento em que nós nos propomos a viver em família, vão surgir as dificuldades, vão surgir os obstáculos a serem superados, mas esses obstáculos é que possibilitam a nossa evolução. Veja, se não existissem essas regras em sociedade, como é que seria? Num primeiro momento, numa primeira dificuldade, um iria abandonar o outro, iria abandonar o filho. Então, o homem cria as leis, que é justamente para obrigar e manter as relações em família. Então, senão, digamos o seguinte, uma mãe dá à luz a um bebê com alguma deficiência. Abandonaria. Mas não, como junto nisso tu tem o sentimento de amor, este amor te leva a justamente acolher aquela criança, a tratar com todo amor, com todo carinho. Porque se fosse só por interesse material, né, isso se termina. Tanto a relação entre marido, mulher e entre os filhos. E aí o que é importante nesse processo de educação, algumas vezes a gente, por ser um espírito imperfeito, valoramos também mais as coisas materiais, demonstramos isso para os nossos filhos. E aí, no momento em que falta, fica difícil. Então, é tudo um laboratório, é um aprendizado que estamos vivendo ali. E quando a gente diz que é um laboratório, são reações químicas, algumas explosivas, outras nem tanto. Algumas com cheiro ruim, outras nem tanto, com perfumes, com cores bonitas, com cores escuras. Então, é um laboratório, é uma química ali dentro, entre todos os envolvidos, não é? E quando eu digo é todos, efetivamente, não só o marido e a mulher, porque quando se estabelece uma relação em casal, também começam a fazer parte sogro, sogra, enfim, tios e todos, é um laboratório. Mas o importante que a doutrina espírita nos traz de forma muito clara, se terminou o amor e esta relação ela é dolorosa, ela é traumática, ela deve-se pensar muito bem nas consequências, porque o sofrimento ocorre sempre, mas há de se pensar qual o melhor, continuar com uma relação doentia, baseada nas coisas da matéria, ou na beleza física, enfim, tudo é matéria, que a gente sabe que termina um dia. A gente sabe que a beleza termina. Então, se essa relação está baseada em cima disso, desses valores, realmente ela vai terminar. Então, é importante que a gente, dentro das nossas relações, a gente comece a pensar e a desenvolver dentro de nós este amor, esta compreensão, essa tolerância. Mas, é claro, nunca perdendo o respeito, não deixando que o orgulho se manifeste, as vaidades. Porque toda vez que uma relação começa a se manifestar, em primeiro lugar, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, ela tende a se terminar. Então, estamos aqui juntos, estamos todos nós, vivendo nesse laboratório que é o planeta Terra, não é? E aí nossos laboratórios menores, que são as nossas famílias, justamente para a gente desenvolver em nós o amor, a tolerância, a compreensão, enfim, todos aqueles valores trazidos por Jesus. Então, não vamos colocar e levar ao pé da letra, não é? O que nos foi dito, não é? Não vamos levar ao pé da letra, não é? Então, não significa que se esta relação acabou, não é? Porque os valores, verdadeiros valores de Deus e Jesus nos trouxe, que é o amor, não está mais presente. Se não está mais presente, e aí o que nós temos é a agressão, a discussão, não é? O melhor é separar realmente. Cada um segue o seu caminho, não é? E colocando em primeiro lugar os filhos,
frutos dessa união, que certamente foram feitos com muito amor e com muito carinho, com o objetivo de que desse certo. Nenhuma relação inicia se pensando em dar errado. Sempre se inicia pensando e esperando o melhor. Ocorre que justamente isso, quando os valores não estão bem solidificados e bem claros, a tendência é que termine com o tempo. Mas não temos que carregar a culpa pelo fato de determinado. O que importa é como nós vamos nos relacionar dali para frente. Se vamos constituir uma nova família, que ela seja baseada no amor. E que a gente tenha a persistência de entender que todos nós somos espíritos imperfeitos. E que nas nossas relações essas imperfeições aparecem. Então, não é o meu companheiro que tem dificuldades ou que tem defeitos. Eu também tenho. E a partir do momento que eu desenvolvo isso dentro de mim, eu começo a aceitar esses defeitos, essas dificuldades que o meu companheiro tem. Então fica o convite para todos, para essa reflexão, que a gente tem em mente, se uma relação ela é difícil, ela pode ser encerrada e começar uma nova relação, se for o caso. Mas importante, respeitando os filhos, fruto dessa união, não é? E procurando conviver como amigos, não como inimigos. Porque certamente o amor que uniu não pode virar em ódio, não pode virar em vingança. Enfim, fica aí essa reflexão para nós, então, que a gente pense e que não leve ao pé da letra. Se está numa relação muito, muito complicada e muito difícil, o melhor caminho, com certeza, é a separação. Eu agradeço a todos pela oportunidade, por ter acompanhado a palestra e espero que sirva para a reflexão de todos vocês. Que os Espíritos nos auxiliem e nos amparem sempre. Que todos tenham muita paz e muito amor nos seus corações. Muito obrigado.